Bem-vindos a esta apresentação, onde continuaremos com a série chamada de As Raízes da Verdade. E o propósito dessa série é mostrar, a partir da Bíblia, que os temas centrais da salvação, as doutrinas mais importantes das Escrituras, o que nós chamaríamos de verdade presente, todas elas têm suas raízes e suas origens nos primeiros 3 capítulos de Gênesis. E também nos primeiros 11 capítulos deste mesmo livro. E é quando nós entendemos isso e começamos o estudo de qualquer assunto bíblico, no lugar onde este assunto é pela primeira vez mencionado ou sugerido, e é aí que nós teremos tomado nosso primeiro passo em direção a estudar a Bíblia sistematicamente, de modo que nossas conclusões serão legítimas e sensatas. Então hoje o nosso tema é a Palavra Eterna. E durante essas séries, que serão por volta de 6 apresentações, nós tomaremos diferentes temas bíblicos e mostraremos como eles se originaram a partir dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, e por isso que o título da série é As Raízes da Verdade. E para hoje, o nosso assunto é a Palavra Eterna. E antes de entrarmos no tema, deixe-me dizer o que eu pretendo dizer em todas as outras apresentações, que este método de começar pelo início, enquanto estudamos a Palavra, foi usada pelo próprio Jesus Cristo. Em Mateus 19, quando ele trata da pergunta dos fariseus, um homem pode... É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus então leva os seus ouvintes de volta ao início. No verso 4 de Mateus 19, ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio... E quando eles trouxeram a Jesus mais uma controvérsia, Jesus novamente voltou ao início no verso 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Então nós temos aqui Jesus Cristo voltando ao início para responder uma pergunta que foi feita a ele 4.000 anos depois da criação do homem. A propósito, isso é uma lição para nós. Quando nós tentamos responder questões bíblicas, por exemplo, aqui uma pergunta que nós recebemos toda hora. Por que eu não posso ir no cinema? Por que eu não posso comer isso? Por que eu não posso beber aquilo? Nós deveríamos tentar responder essas perguntas, tanto quanto possível, indo de volta ao início, na época que não havia nenhum pecado. Então, daremos uma olhada neste tema, a Palavra Eterna, e nós faremos isso retornando ao início, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dos 4 evangelhos, João é o mais diferente dos outros 3, e, portanto, não faz parte dos evangelhos conhecidos como os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de evangelhos sinópticos porque geralmente eles tendem a ter a mesma visão. Eles têm uma visão simpática dos eventos da vida de Cristo. E por simpática, eu quero dizer uma similaridade geral na maneira como eles apresentam as coisas. O evangelho de João é inteiramente diferente. E ele não é contrário aos outros 3 evangelhos. Ele apenas é diferente na maneira com que lida com Cristo, na maneira que ele apresenta Cristo. Então, ele não é chamado de um evangelho sinóptico. E ele começa com esse verso muito conhecido. No princípio era o Verbo. Ele começa identificando Cristo como sendo o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olhemos para esse verso com bastante atenção. E alguns de vocês podem dizer: Ué, mas essa não é a primeira parte da Bíblia que menciona o Verbo. Você está certo, e nós vamos falar disso em breve. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que nós temos nesse verso, dentre outras coisas, é pluralidade e igualdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e aqui é a pluralidade de pessoas, o Verbo e Deus. O Verbo era Deus, aqui está a igualdade. E quem quer que essa palavra seja, esta pessoa, esta entidade era igual a Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Mais uma vez temos a palavra início. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, nós sabemos imediatamente que este Verbo é a mesma pessoa que o Criador. E se vocês lerem o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora sabemos que estamos falando de Jesus Cristo, a quem João se refere como o Verbo. Agora, este mesmo João, escrevendo uma de suas cartas, a primeira, João 1, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz:
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Agora, João está novamente se referindo a Cristo. Ouçam com muita atenção. O que era desde o princípio. E você pode ver a conexão entre a primeira epístola de João 1 e João 1. Mas nós também fazemos a conexão com Gênesis 1:1. Então voltamos a 1 João 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João não está se referindo ao Evangelho. Ele está se referindo a Jesus Cristo ter já existido sempre com o Pai, desde antes da época mais anterior que a mente humana possa imaginar. Cristo sempre existiu, e ele é referido pelo termo a palavra. Tendo dito isso, nós vamos a Gênesis 1:1. A Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, você pega esse verso e conecta com João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que isso nos diz é que quando Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós podemos dizer corretamente, no princípio, a palavra criou os céus e a terra. Mesmo a palavra Deus de Gênesis 1:1 sendo Elohim, que é plural. Mas baseado em João 1, verso 1 a 3, e também o verso 10, que identifica a palavra como Cristo e Criador, Gênesis 1:1 pode ser expresso de maneira correta como, no princípio, o Verbo criou os céus e a terra. Então, já na primeira palavra da Bíblia, por esse raciocínio, nós entramos em contato com o Verbo. Não tinta no pedaço de papel. Estamos nos referindo a um ser inteligente, uma entidade divina, que é conhecida e apresentada a nós como o Verbo, a palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ou no princípio, criou o Verbo os céus e a terra. Agora, o nosso tema é a palavra eterna. Agora, antes que eu prossiga, deixe-me afirmar algo àqueles que estão ouvindo, ou pessoalmente ou por gravação. Você não precisa de um diploma avançado para entender as bases da Bíblia. E quando eu digo as bases, eu digo aquilo que é fundamental para a sua salvação. Aquilo que você precisa saber para ter um relacionamento vibrante com Deus. Um relacionamento que te aproxima mais e mais de Deus. Do que você precisa é um coração honesto para estudar a palavra de Deus e a vontade de obedecer esta palavra. João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, um desejo de obedecer o que você aprendeu, a vontade de vir com a mente aberta e ser honesto e ser guiado pelo Espírito de Deus, dentre outras coisas. Mas se você vier com essa mentalidade, você irá entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo comum ouvia Cristo de boa vontade, e povo comum significa as pessoas sem educação. Eu não estou tentando glorificar se é analfabeto, eu não estou fazendo isso. Eu estou simplesmente dizendo que se você não tem um diploma de faculdade, você mesmo assim pode entender a palavra de Deus. Porque Cristo prometeu em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E essa promessa é para qualquer um que acredite em Cristo. Quer tenha essa pessoa o mais alto nível de educação, ou seja ela analfabeta, se essa pessoa se deixar depender do Espírito e vier com o coração procurando saber a verdade, com fome e sede de justiça, essa pessoa será satisfeita. Agora voltaremos para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a informação que podemos coletar de João, capítulo 1, verso 1 a 3, e de 1 João 1, essa informação nos informa que Gênesis 1:1 está se referindo primariamente à palavra. E essa palavra, é claro, é Jesus Cristo. Então nós temos que dar uma olhada na palavra de Deus. Porque quando Jesus esteve nessa terra, em João capítulo 14, verso 6, ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao se identificar como sendo a verdade, Jesus Cristo se identifica como sendo a palavra. Porque em João 17:17, ele também diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ao dizer eu sou a verdade, Cristo está concretamente dizendo eu sou a vida, eu sou a palavra.
Em Apocalipse 19:13, a Bíblia diz: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E essa é a visão que João teve de Cristo voltando vitoriosamente, não como sacerdote, mas como um rei conquistador para libertar os santos e destruir os seus inimigos. E o seu nome é o Verbo de Deus. O que é este Verbo de Deus? E qual deveria ser a nossa relação com a Palavra de Deus? Meus amigos que me ouvem, a relação que você tem com a Palavra de Deus determina a relação que você tem com Deus. Deixe-me repetir de outra maneira. É impossível ter um relacionamento com Deus fora de sua palavra. Seja esta palavra na forma de uma Bíblia que você tem em suas mãos, ou uma revelação da vontade dele no seu interior. É impossível ter um relacionamento com Deus fora de sua palavra, como ela foi revelada. Então, nós temos que entender o tanto quanto nós pudermos a palavra de Deus. Agora, Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O resto deste capítulo, do verso 2 até o 31, nos conta como foi feita a criação. E uma palavra resume como ela foi feita, uma expressão, pela palavra. Ouça o verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Agora, aqui está a palavra. A palavra disse, haja luz e houve luz. Essa expressão, disse Deus, é repetida de 9 a 10 vezes neste capítulo 1 do livro de Gênesis. E disse Deus, de novo e de novo. Claramente, o Espírito Santo, que inspirou o livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés, quer que nós entendamos, e ele quer que isso entre no nosso entendimento, que a criação dos céus e a terra, as obras milagrosas de Deus, foram realizadas pela sua palavra, e nada mais. Deixe-me pausar nesta expressão, por sua palavra e nada mais. Ouça Gênesis 1:3. Disse Deus. Agora, eu quero que você use sua imaginação e imagine Deus em algum lugar do universo. Talvez no trono dele, no céu, ou onde quer que seja. Deus estava em algum lugar e Deus disse, haja luz. Deus, sendo Cristo, proferiu essas palavras, e a luz passou a existir. Isso foi tudo que Deus fez. Ele falou a palavra, e a palavra criou a luz. Eu tenho que falar isso de novo. Sabe, nós temos 4 evangelhos sobre a vida de Cristo. Cada um fala da crucifixão, ressurreição, ascensão dele. Portanto, repetição é uma ferramenta indispensável para ensinar de maneira eficiente. Deixa eu repetir o que eu acabei de falar. Tudo o que Deus fez foi falar. Haja luz. E houve luz. Ellen White escreve no livro Educação, página 107, parágrafo 3, a mesma energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. O mesmo poder que criou a luz. Quando quer que isso tenha acontecido, este mesmo poder está na palavra de Deus. A energia criadora, notem a palavra que ela usa. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Então, quando Cristo disse, na época ele não era chamado de Cristo, mas o segundo membro da Trindade, mas a Bíblia é muito clara que o Criador dos céus e a terra foi Jesus Cristo. E o próprio Deus diz isso em Hebreus 1:10. Quando Cristo disse, haja luz, isso foi tudo o que ele precisou ter dito. E este assunto da palavra pode precisar de muitas apresentações, mas para fazerem apenas uma, eu condensei muita informação em um pequeno espaço de tempo. Olhemos para isso de novo. Cristo sendo a palavra, proferindo a palavra. Quando ele disse, haja luz, ele não teve que fazer mais nada. A luz surgiu. E como a luz surgiu? Pelo poder da palavra proferida. E existe um exemplo notável deste mesmo processo em operação no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. A Bíblia diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Este centurião, por conta dos seus criados, veio até Cristo.
Ele tinha um criado doente sofrendo horrivelmente. Ele não estava só com o nariz entupido, estava seriamente doente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Eu irei fisicamente, disse Cristo, e curarei este teu criado. Verso 8 de Mateus 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Em outras palavras, eu não mereço que você venha pessoalmente e entre na minha casa. Não somente eu não mereço que tu venhas, mas não é necessário que tu venhas. Então, como o criado seria curado? Porque Jesus disse: Eu virei, e eu o curarei. Mas quando o centurião disse: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, e ele continua dizendo: Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O que esse centurião estava dizendo era que, contanto que a palavra fosse proferida por Cristo, o que quer que fosse que Cristo pessoalmente tivesse feito se ele tivesse ido na casa deste centurião, é exatamente o que sua palavra teria feito. Agora, guardando isso na sua cabeça, volte a Gênesis 1:3. E Deus, ou Cristo, disse: haja luz. Ele não teve que fazer nada além disso. Ele não teve que pegar nenhum tipo de pó e moer ele e jogar no espaço e a luz surgiu. Não houve nada além disso que Jesus fez depois que ele simplesmente disse: haja luz. Significa que a palavra falada criou a luz. E esse processo não mudou. A palavra falada de Deus é o modo pelo qual Deus faz o que ele faz. Então o centurião disse a Cristo: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. E a tua palavra fará o que quer que tu farias, se tu viestes pessoalmente. Isso nos dá um tremendo ensinamento da Bíblia, que é o seguinte: quando você tem a palavra, não apenas uma Bíblia na prateleira. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, recebida pela fé, você tem virtualmente a Cristo. Eu vou dizer de novo, de maneira diferente. É através da palavra que Cristo habita em nós. Nós vemos isso de Mateus 8, 5 em diante, quando o centurião respondeu: mas apenas manda com uma palavra, e Jesus maravilhou-se. E ele disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele se admirou pelo homem ter percebido que o que quer que Jesus fizesse pessoalmente, a palavra também faria. Este homem, o centurião romano, fez essa conexão. Ele estava praticamente dizendo: o poder de Cristo é o poder de sua palavra. A vida de Cristo está em sua palavra. O caráter de Cristo está em sua palavra. A santidade de Cristo está em sua palavra. A palavra tem o mesmo que Cristo tem. A palavra é o que Cristo é. Então, por isso que ele disse: manda apenas com uma palavra. A Bíblia diz em Salmo 107, 20, referindo-se aos israelitas no deserto: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Onde quer que a palavra de Deus esteja, lá está Deus. Deixe-me explicar isso melhor. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido recebida no coração pela fé, lá habita Deus. Quando você tem a palavra de Deus no teu coração, meus amigos, você tem a Deus. Você tem a Cristo. E é assim que Ele habita em nós, pela palavra. Vejamos isso em João 15. Leremos a partir do verso 4, o nosso tema é a Palavra Eterna, que é parte de uma série intitulada As Raízes da Verdade, que mostra que a maioria das doutrinas da Bíblia estão enraizadas e se originam nos primeiros 3 capítulos de Gênesis e também nos primeiros 11. Em João 15, a partir do verso 4, a Bíblia diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Cristo está dizendo: vocês têm de estar em mim e eu estarei em vós. Verso 5. Se alguém, quem está em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Pulemos para o verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Agora, esse tema de estar é muito presente na primeira parte de João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, Cristo diz, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. No verso 7, Jesus diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, mas no verso 4 ele diz, está em mim e eu em vós. E no verso 5 ele diz, estais em mim e eu em vós. E no verso 7 ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, significa que a palavra estar em nós é a mesma coisa do que Cristo estar em nós. E no livro Desejado de Todas as Nações, página 480, parágrafo 1, Ellen White escreve, é por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores, ou em nós, através da palavra. Quando Cristo estava com os discípulos, ele estava com eles fisicamente. Ele estava com eles, mas não necessariamente neles. Deixe-me repetir. Ele estava com eles, mas não necessariamente neles. Mas com a vinda do Consolador, o Espírito Santo, quando Cristo fisicamente se foi, e Cristo prometeu, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Foi isso que ele disse em João 14, no verso 18 e 19. Voltarei para vós. E como ele veio? Através da palavra cheia do Espírito. Porque com a ausência de Cristo, o que tomou o lugar de Cristo na vida dos discípulos foi a sua palavra. E eu estou realçando a palavra tão fortemente porque eu não posso imaginar uma doutrina bíblica mais crucial do que a doutrina da palavra de Deus. Não somente ela deveria ter muita importância para nós, mas é uma doutrina de importância para Deus, porque Salmo 138, verso 2 diz que Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. Você pode lembrar dos nomes de Deus, Eloá, Elohim, El Shaddai, o Deus poderoso, e qualquer que seja o nome de Deus, você pode juntar todos eles, e tem mais de 300. Junte todos, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é acima de todo o seu nome. Então a palavra de Deus é tudo para Deus. Quando a palavra está em você, Cristo está em você. Quando Cristo está em você, o Pai está em você. E isso acontece através da palavra de Deus estar em você. Então, nós até agora estabelecemos hoje que o poder que criou o universo foi a palavra de Deus. E este poder não era um poder impessoal. Eu não estou me referindo à eletricidade ou ao eletromagnetismo. Eu estou me referindo à vida de Cristo em sua palavra. Tanto é que o poder da palavra é o poder de Cristo. A santidade da palavra é a santidade de Cristo. A justiça da palavra é a justiça de Cristo. Aquele centurião entendeu que o que quer que Cristo tivesse feito, se tivesse vindo pessoalmente, a palavra de Deus teria feito a mesma coisa. E é por isso que não existe pior insulto a Deus do que duvidar de sua palavra. Eu vou pôr em outras palavras. A pior maneira que você pode insultar a Deus é duvidar de sua palavra. E por que isso? Porque tudo o que Deus faz, Ele faz através de sua palavra. Tudo o que Ele faz através de Cristo. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus não abençoa ninguém a não ser através de Cristo. Então, de ambas as direções é através de Cristo. Você vem ao Pai através de Cristo, o Pai te abençoa através de Cristo, e Cristo é a palavra, o que significa que tudo que Deus faz, Ele faz através de sua palavra. E agora eu não quero falar como Ele cura através da palavra, salva através da palavra, santifica através da palavra, expulsa demônios através da palavra. Eu poderia mostrar tudo isso na Bíblia, mas eu não vou fazer isso agora. Por ora, o que eu quero comunicar às suas mentes e corações é que a palavra de Deus, o poder de Deus, é igualado ao próprio Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, pode ser expresso em, no princípio, a palavra criou os céus e a terra. Então, quando você vê uma árvore, pense no poder criador da palavra de Deus. A vegetação foi feita no terceiro dia. Quando você vê a luz, pense no poder criador da palavra de Deus. A luz foi feita no primeiro dia. Quando você vê o firmamento, e Deus disse, Gênesis 1:6, haja um firmamento, pense no poder criador da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra eterna, tem a própria vida de Deus nela.
De novo, ouvimos a Gênesis capítulo 1, o capítulo inteiro. A lição para nós é que a palavra de Deus é poderosa, é criadora, ela dá a vida. Deixe-me dizer isso de novo. A palavra de Deus é poderosa, ela é criadora, é doadora de vida. Não somente vida física, mas uma forma maior de vida, a vida espiritual, por toda a palavra de Deus. Gênesis 1:3, e Deus disse, haja luz. Nós aprendemos a partir disso que a palavra de Deus faz exatamente o que ela diz. É por isso que Jesus disse em João 10:35, a Escritura não pode ser anulada. E por que Jesus diria isso? Escritura é somente outro nome para a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser anulada. O que ela diz, ela faz. Ela não pode ser anulada. E um exemplo disso é o fato de que Jesus Cristo, apesar de seus melhores esforços, não pôde salvar a Judas. E por que isso? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59:1. Porque é que Cristo não pôde salvar a Judas? Não porque Cristo não tinha suficientemente poder para salvar, ele é o Salvador. Mas quando Judas escolheu ser aquele que trairia Cristo, Judas entrou numa profecia. Salmos 41, verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora, isso é uma profecia do fato de que um dia alguém trairia a Cristo. Alguém íntimo. Note que o verso diz, meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão. Isso significa ter uma relação íntima. E Judas tinha isso como um dos 12 discípulos. Então foi predito pela palavra da profecia que alguém trairia a Cristo. E alguém que trai a Cristo dessa maneira e não se arrepende, não tem como ser salvo. Jesus disse em João 17:12, eu já não mais estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles quem tu me dissestes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Agora, por que Cristo não pôde salvar a Judas? Porque a palavra identificou o traidor de Cristo como alguém que eventualmente se perderia. Então Jesus disse, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Eu não sei se vocês perceberam o poder dessa declaração de Cristo. Deixa eu dizer isso mais abertamente, mais radicalmente. Jesus disse em João 10:35 que a Escritura não pode ser anulada. Ela não pode ser anulada, não pode ser colocada de lado. Nem mesmo Deus pode quebrar a sua palavra. Eu vou dizer de outra maneira. Nem mesmo Deus pode impedir que uma profecia se cumpra. Eu digo uma profecia não condicional. Nem mesmo Deus. A profecia disse que o reino de Nabucodonosor teria um fim. Nem mesmo Deus poderia ter impedido isso. Porque a palavra de Deus é tão inquebrável que nem mesmo Deus, e eu digo isso respeitosamente, pode impedir que uma profecia não condicional, se cumpra. Este é o poder da palavra de Deus. Então Jesus mesmo disse, eu não poderia ter salvo ele. Por quê? Para que a Escritura possa se cumprir. E bem no começo da Bíblia, em Gênesis 1:3, nós vemos como a Escritura não pode ser quebrada. Porque quando Cristo disse haja luz, se nenhuma luz tivesse sido criada, a Escritura teria sido quebrada. Deixe-me praticar meu hábito de repetir as coisas. Quando o Criador, que é Cristo, disse, haja luz, isso é uma palavra proferida. Se a luz não tivesse sido criada, esta palavra teria sido quebrada, e cessaria de ser a palavra de Deus, e quem quer que tivesse dito ela não poderia alegar ser Deus. Isso é quão crucial é a relação entre Deus e sua palavra. Se Deus diz algo, e isso não acontece, então temos que nos perguntar, Deus realmente disse isso? Mais uma vez, eu me refiro a profecias não condicionais. Numa profecia condicional, Deus pode ou não pode cumprir, dependendo de como o ser humano se comporta. Mas uma declaração não condicional, quando Deus a faz, essa declaração deve se cumprir.
Se ela não se cumpriu, então não era a palavra de Deus e não foi Deus quem a disse. Se as palavras de Deus forem quebradas, então Deus não é Deus. Jesus não poderia ter salvo a Judas. Por quê? Porque Judas se colocou numa posição onde uma profecia declarou que ele se comportaria de uma certa maneira e esse comportamento acarretaria em sua perdição. Cristo não poderia ter salvo ele. Significa que Cristo não poderia quebrar as Escrituras. Uma vez que essa palavra é proferida, uma vez que essa palavra é dita, o que ela falou deve acontecer. Haja luz e houve luz. Quando eu e você entendemos isso, se nós verdadeiramente entendemos isso, como é possível que alguém duvide da palavra de Deus? Todas as interações de Deus com a humanidade são através de sua palavra. Quer seja por profetas, sonhos, visões, eventos milagrosos, diretamente através de Jesus Cristo ou através daqueles que vieram depois de Cristo. Todas essas interações são através de sua palavra. Nós temos que poder confiar na palavra de Deus ou nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Agora, Deus não tem que saber confiar na nossa palavra, porque nossa palavra não tem poder. Nós temos que saber confiar 100% em tudo o que Deus disse, de Gênesis a Apocalipse. Se entendemos da maneira correta, estudando da maneira correta. Eu repito, nós temos que saber expressar 100% de confiança na palavra de Deus se nós tivermos estudado corretamente e entendido corretamente. E logo o primeiro capítulo de Gênesis nos ensina essa lição, dentre outras lições. A palavra de Deus é absolutamente confiável, inquebrável, poderosa. O mesmo poder que Deus tem, a palavra tem. A santidade que Deus tem, a palavra tem também, como eu disse antes. O próprio caráter de Deus, a própria vida de Deus, está na palavra de Deus. Então, esta palavra eterna, desde lá de Gênesis 1:1, capítulo 1, do verso 1 ao 3, a Bíblia nos apresenta a palavra de Deus. Não de profetas, e a palavra de Deus veio até Isaías, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, não, isso está tudo bem. Você encontra essa expressão repetidamente entre os profetas maiores. Mas o nosso primeiro contato com a palavra de Deus e o poder dessa palavra está em Gênesis, capítulo 1, verso 1. E mais claramente no verso 3, onde diz, e Deus disse, haja luz. E eu te pergunto, qual é a sua relação com a palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus? Um cristão, abre parênteses, que não estuda a palavra de Deus, que não arranja tempo para a palavra doadora de vida, a palavra que sustenta a vida, que não arranja tempo para a palavra transformadora, a palavra que cura, a palavra que ressuscita, esta pessoa pode ser um membro da igreja, mas essa pessoa não é um filho de Deus. Sim, essa é uma afirmação dura, mas às vezes a verdade é dura. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é duro, mas é verdade. Deixa eu repetir. Se eu alego ser um filho de Deus e não arranjo tempo para a palavra de Deus, então eu não sou um filho de Deus. Eu posso ser um membro da igreja de primeira categoria, mas eu não sou um filho de Deus. Para que eu seja um filho de Deus, Deus deve habitar em mim, através do Espírito, através da palavra. E para que essa palavra esteja em mim, ou em você, nós devemos estudá-la, aceitá-la, se render a ela e obedecê-la. Meus amigos, a palavra de Deus é o próprio poder de Deus. Foi através de sua palavra que Ele criou os céus e a terra. É através de sua palavra que Ele realiza todas as coisas para nós. E eu arrisco a dizer para vocês que a lição mais importante de Gênesis 1 não é para nos instruir que Deus fez isso ou aquilo, mas é sobre o poder da palavra dele, o poder divino dessa palavra. Eu geralmente digo que em Gênesis 1, Deus está fazendo propaganda de si mesmo para este mundo. Ele está como se fosse se candidatando para um emprego, o emprego de Salvador. Ele deseja nos salvar. Mas antes dele nos dizer, acreditem em mim, ele nos dá uma demonstração do que ele pode fazer. Quando nós nos candidatamos para um emprego, nós enviamos o CV, Curriculum Vitae,
E nós imprimimos no melhor papel possível, e nós como que realçamos as coisas que fizemos, e tentamos passar a melhor impressão possível, uma que vai além do que realmente fizemos. E o currículo de Deus é Gênesis 1, é este capítulo. Deus diz, aqui é o que eu fiz. E eu fiz isso através da minha palavra. Essa mesma palavra pode mudar a sua vida. Essa mesma palavra pode te curar. Essa mesma palavra pode consertar a sua família destruída. Essa mesma palavra pode te habilitar a guardar o meu sábado. Esta mesma palavra pode te sustentar economicamente. Esta mesma palavra pode te preparar para um lugar em meu reino. A lição mais importante de Gênesis 1, eu digo a vocês, é o poder da palavra eterna. E de lá, continuando até Apocalipse 22, Deus nos convida, numa infinidade de maneiras, a confiar em sua palavra, aceitar a palavra, viver pela palavra. Como eu disse, muitas apresentações podem ser feitas sobre a palavra de Deus, mas o foco dessa apresentação intitulada de A Palavra Eterna era mostrar a vocês que a palavra de Deus é apresentada a nós em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas nós sabemos por outros versos que este Deus, este membro da deidade que se identifica como Criador, é Cristo. Então, no princípio, Cristo criou os céus e a terra, mas Cristo é a palavra, de acordo com João 1:1, de 1 a 4, e 1 João 1, verso 1. Então, no princípio, a palavra criou os céus e a terra. Esta é a mensagem de Gênesis 1. Esta é a mensagem para você, e essa é a mensagem para mim, então eu te peço de coração. Então eu apelo a você, apesar da natureza agitada da sua vida, algumas pessoas estão tão ocupadas com o serviço da igreja que não têm tempo para a palavra de Deus, e isso é realmente uma tragédia. Tão ocupado com obras da igreja e não tem tempo para o Deus da igreja. É realmente triste. Arranje tempo para a palavra eterna de Deus. Ela te salvará, ela te sustentará. Ela te habilitará para ter um lugar no reino de Deus. Que Deus possa te abençoar a todos ao recebermos esta palavra em nossas vidas, para que nos submetamos, nos rendamos e obedeçamos. E ao receber esta palavra eterna, nós verdadeiramente, 100%, recebemos a Cristo. Deus vos abençoe.